O Brasil vai entrar no OCDE e o nosso PIB em 2022. O crescimento projetado é assustador. E mais treta na Rússia e Ucrânia. Agora, no Giro Semanal. Fala galera, professor Lucas Lopes aqui na área. Vim aqui para falar com vocês sobre as notícias mais importantes da semana. Você já sabe, sextou com Giro Semanal. E a gente vai ver algumas informações importantes que apareceram aí, né, nos últimos 5, 6 dias. Que aconteceu muita coisa sobre economia. Então hoje é um Giro Semanal muito focado nos aspectos econômicos. Primeira coisa para você, já está aqui na tela, né, onde aparece para a gente o Brasil participando, talvez participando aí da OCDE. A OCDE aprovou aí o convite, né, para o Brasil iniciar a negociação para entrar. Como assim? O que é a OCDE? A OCDE é uma organização ali, né, de cooperação para desenvolvimento econômico que vai englobar aí economias de países que inicialmente eram países muito ricos, mas agora já não podemos mais falar que todos os países que são membros são países extremamente ricos assim. Tá? Por que isso? Hoje você tem 38 membros, desde países como Estados Unidos, França, Alemanha, a países como a Costa Rica. Então não temos de fato só países, né, extremamente ricos, as maiores potências do mundo, não. Né? Mas o Brasil ele está tentando faz um tempo aí, né, já desde antes, né, do governo Bolsonaro, desde os governos anteriores, vem se tentando buscar a entrada, né, na OCDE. Então, pô, que legal. Então, se a gente está buscando isso há um tempo e agora, né, estamos conseguindo esse convite para iniciar a negociação, será? Quanto tempo demora para isso acontecer? Então, vamos com calma, porque isso aqui demora bastante tempo. O Brasil tem uma lista longa demais, né, de coisas aí a dar check, né, dar aquele checklist para estarem cumpridas, são mais de 250 itens, né, e aí a gente acaba se vendo aí numa situação um pouco complicada. O Brasil tem mais ou menos cento e poucos itens aí que já são de checklist. Coisas como democracia, coisas ligadas aí a aspectos econômicos, mas o Brasil vai esbarrar com muita dificuldade nas questões de transparência, né? Para você ter uma ideia, os países que fazem parte da OCDE, eles têm transparência máxima. Então você consegue olhar exatamente tudo que o governo gastou com qualquer coisa que apareceu, né, durante aquele período, durante um certo período. Então é algo que para o Brasil isso pode pegar um pouco. A gente acabou vendo aí que o Brasil piorou um pouquinho nesse ranking de transparência também essa semana. Então, algo complicado por aí. E quando isso vai acontecer? Quando é que o Brasil vai entrar? Olha, caso o Brasil consiga cumprir todos os requisitos, ainda demora um pouco, né? Você aí está falando de algo que talvez só aconteça para 2025, 2026, aí por aí. Então é bem provável que não aconteça durante o atual governo, durante o governo Bolsonaro, mesmo que seja reeleito, é muito improvável que aconteça durante esse período. Tanto porque demora, quanto porque um dos principais países, que é a França, né, é contra. Tem aí seus atritos em relação ao governo Bolsonaro, então sempre foi contra a entrada do Brasil na OCDE. Então temos essa complicação, esse problema. Não é que ela sempre foi contra, é porque nesse momento atual, o governo atual não tem muita proximidade, né? Então temos alguns problemas diplomáticos, o que acontece, né? Mas coisas também ligadas ao desmatamento, então é algo que talvez não aconteça durante um governo Bolsonaro. Mas, sem dúvida, é um momento importante para a gente, então é algo positivo que o Brasil está buscando, e estar na OCDE, né, traz coisas positivas também, tá legal? Então, vou falar um pouco mais sobre isso, né, um pouco mais para frente, vamos ver se sai um aprofundamento dessa questão aí, tá legal? Então, primeira coisa importante, Brasil, possível aí entrada na OCDE. Longo prazo? Longo prazo, né? Não vai ser amanhã, mas é algo que parece interessante pra gente, tá legal? Ainda sobre economia, você vê um lado, né, que pode parecer um pouquinho positivo, mas aí vem um negócio aí que não é muito legal. Não é legal. O FMI, tá ligado? FMI? FMI é o Fundo Monetário Internacional, ou International Monetary Fund, né? E você aí, né? Aqui, ó, tô gastando meu inglês com você. Eu vou até ficar maior aqui, porque essa notícia ela é complicada. Por que que é complicada? Porque saiu do FMI o World Economic Outlook Update, que está aqui escrito para você, aqui ó, piquei, porque só para você ler. World, tô vomitando, não. World Economic Outlook Update, está lá para você.
O que acontece? Essa aqui é basicamente essa aqui é uma projeção que o FMI faz todos os anos para projetar e imaginar o que vai acontecer, né, no futuro, de acordo com o que você está vendo agora. Né? E essa projeção ela acontece baseada aí, né, em aspectos políticos, econômicos, sociais, sobre o que vai acontecer com a economia de cada país. Então, se faz uma lista, vamos ver aí os países aí como é que vai acontecer. O que vai acontecer com o Brasil? Vai crescer quanto o PIB? Né? Qual é a projeção para o PIB agora em 2022? Né? Não só Brasil, Estados Unidos, China, um monte de gente. Né? Um monte de gente. E a notícia não é boa. A notícia não é boa para o nosso Brasilzão, porque o crescimento, a projeção, ela é absurda. A projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2022, ela tá aí, ó. Que merda. 0,3%. FMI reduz projeção do aumento do PIB do Brasil para 0,3%. É o país com a menor projeção de crescimento entre os analisados pelo órgão. O FMI analisa quantos? Uma galera. Mas não foi só o Brasil que reduziu a sua projeção de crescimento, tá? Temos aqui, né, que ser... eu trabalho com imparcialidade. Falo mal de todo mundo, isso é muito legal. Falo mal de todo mundo. Então aqui trabalha com imparcialidade. Foi só o Brasil que reduziu sua projeção econômica de crescimento? Não. Estados Unidos também. Na verdade, todos fizeram uma redução. Só que ninguém ficou com 0,3. Só o Brasil. Né? Esse negócio aí, Brasil. Lindo. Lindo, olha o crescimento econômico de 0,3. Aí você fala, pô, Lucas, mas você que fala tanto aí de instabilidade, o Brasil, então, se está crescendo 0,3, ele está estável. Estável. Estabilidade é diferente de estagnação. O Brasil está estagnado, está parado, 0,3. Só para você ter uma ideia, tem um país que tem um histórico muito ruim, por ter crescimentos econômicos muito baixos ao longo de muitos anos. Por quê? Porque é uma economia que tem muita dificuldade de expandir. Porque é um país muito pequeno, que não tem recursos minerais, né? Os recursos naturais são muito complicados, geologia muito recente. É o Japão. O Japão toca a projeção melhor que no Brasil. Assim, o Brasil, ele tá difícil. Quais são os motivos? Em geral, não só para o Brasil, em geral, os motivos são aumento de taxa de juros. Por quê? Porque por conta do crescimento, né, por conta do pós-pandemia, que a gente ainda não chegou ainda o pós-pandemia, né? Estamos na pandemia. Por conta dessa retomada de crescimento econômico, está muito comum, está acontecendo bastante dos governos estarem colocando dinheiro na economia, injetando dinheiro. Né? O Biden lá lançou os trilhões dele lá para inserir na economia, para gerar capital, gerar emprego, gerar renda para as pessoas, auxílio emergencial, e isso acaba movimentando a economia. Beleza, maravilha, movimentou a economia. Quando movimenta a economia, gera inflação. Para controlar a inflação, aumenta juros. Só que esse aumento de juros acaba não sendo muito favorável para o consumo. Então, quanto mais juros você tem, menos consumo você tem. E essa redução do consumo, que é o que basicamente movimenta o crescimento econômico dos países, né? Tem que ter consumo, se não tiver mercado consumidor, o país não cresce economicamente. Então esse controle do consumo acaba gerando para a gente aí, né, uma menor projeção de crescimento do PIB. Então, claro, são reflexos da pandemia, sim, só que os países passaram por isso e aí como você vai se recuperar é que vai distanciar você de outro país em relação ao crescimento econômico. E o Brasil não está fazendo um bom trabalho, né? Então temos aqui 0,3%. Ah, mas isso aí foi o FMI que falou. Eu não acredito nesse negócio. FMI só tem comunista. Olha lá, ó. Essa projeção é do Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro, segundo o boletim Focus, que é o boletim que o Banco Central Brasileiro coloca, né? A estimativa ela é até pior que a do FMI. Em janeiro, tinha colocado uma estimativa de crescimento de 0,36 e ela foi atualizada para 0,28. Então, complicou, hein? Complicou. Então não foi só o FMI, não. Até o Banco Central Brasileiro
botou lá e falou assim, realmente a situação tá complicada. O que mais pode influenciar nisso daí? Pô, a variante Omicron, né, o crescimento de novo dos casos de Covid, então isso tudo, né, uma ameaça de você ter lockdown, então tem muita coisa envolvida, né, que tá colocando a galera um pouco mais reticente, um pouco mais conservadora aí nas projeções de crescimento econômico. Então, para você ter uma ideia, a China também tem grande participação em cima disso. Parece que está virando um aprofundamento aqui, né? Não, mas não. É coisa bem simples mesmo. A China tem uma grande participação nessa dificuldade que o Brasil vai ter. Porque a China fechou o ano passado, 2021, por volta ali de 8% de crescimento econômico. E aí você vê assim, caraca, 8% é muita coisa. Mas olha só, vamos lembrar que a China, né, assim, você trabalha essa análise, geralmente você faz por quadrimestres ali. A China estava com crescimento de 18% no primeiro, na verdade, trimestre, né? Primeiro trimestre. 18%, depois foi para 6%, depois 4%, fechou o ano com 4% de crescimento, né? Os últimos 3 meses. Então, economicamente, a China está tendo uma complicação, está tendo uma dificuldade. E o Brasil confia a China grande parte do seu mercado. Então, o mercado consumidor chinês é basicamente o responsável pelo grande motor econômico do Brasil. Então, se isso lá também está complicado, aqui vai ser complicado muito mais, né? Então, temos aí algumas dificuldades nessa condição, tá legal? Então, sobre economia, a notícia tem uma, né, da entrada da nossa CDE, vou falar um pouco mais sobre isso, né? Vai ver aí aprofundamento sobre isso com certeza, né? Mas só que agora a expectativa de crescimento do PIB brasileiro, ele é desanimador, é um desastre. Se de fato a gente passar 2022 e olhar e crescer 0,30%, é um desastre econômico. Então, é necessário que se faça alguma coisa, é necessário que se tome medidas para isso, e a gente, né, acaba precisando confiar no governo para que isso seja feito. Então, esperamos aí coisas boas, a gente espera que as coisas sejam feitas de forma positiva, né? Para que economicamente e também socialmente o Brasil melhore. A gente está vivendo aí momentos muito conturbados. Tá legal? Saindo dessa ótica econômica e voltando mais ao nosso. Só que, ó, isso aqui vai ter que ir toda semana, tá? Tá cansado de ver negócio de Rússia, tá cansado de ver negócio de Ucrânia, né? De Estados Unidos, e aí guerra, tá cansado? Não tem problema. Vai ver mais um pouquinho, tá legal? Vai ver mais um pouquinho. Por quê? Porque isso aqui é toda semana tem essa parada aí, entendeu? É tipo, programa tem lá o Domingão do Hulk agora, toda semana, entendeu? Toda semana. Então não tem como, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vai ter que rolar. E por quê? Saiu mais notícia. Ontem, quinta-feira, dia 27, saiu notícia de que Estados Unidos, né, a partir do Antony Blinken, que é o secretário de Estado, né, basicamente negou, falou assim, ó, não vamos aceitar as demandas russas sobre a Ucrânia. Quais demandas? As demandas seriam, né, de impedir que a Ucrânia entrasse na OTAN, para fazer com que a Ucrânia de fato assinasse um termo de que não vai entrar na OTAN, que não pretende se aliar ali, né, às potências europeias e aos Estados Unidos, então vai se manter mais neutra, esse tipo de situação que eu já expliquei lá no nosso vídeo de aprofundamento que saiu na quarta-feira, né? Então você viu aí, né, na quarta, dia 26, saiu o vídeo de aprofundamento falando justamente sobre essa questão entre Rússia e Ucrânia. Então, algo que já tinha sido dito aqui, já falei que seria dessa forma, mas está aí só para, né, deixar um pouco mais, mais cravado mesmo que a situação está cada vez mais tensa, tá legal? Então são coisas que a gente vai ficar de olho, que eu vou vir trazer mais notícias sobre isso com certeza, e eu espero que tenha sido proveitoso para você. Para você que viu até aqui, fica aí o meu agradecimento. Por favor, se inscreva no canal, né? Dê o like, ativa aí o sininho das notificações para você não perder nada, né? E até a próxima. Fui!